Se você não consegue viver de conteúdo, não é porque te falta técnica, é porque você ainda está atuando no modo de sobrevivência. E nesse vídeo eu vou mostrar para você como você faz para sair desse modo de sobrevivência, reprogramar sua mente, deixar as crenças limitantes para trás e seguir fazendo conteúdos pela internet, trabalhando o seu negócio, dando as suas mentorias. E se você está pensando assim, eu quero fazer algum trabalho na internet, mas eu não sei qual é o tipo de negócio que eu posso desenvolver, eu não sei como fazer isso, eu não sei, eu realmente tenho dúvida qual é o nicho, qual é o tipo de negócio que eu vou fazer. Na descrição eu deixei um link de uma videoaula do Thiago, que ela é gratuita, e você pode se inscrever, também tem um link para você receber os nossos conteúdos. Então vamos fazer essa roda girar. E aí eu coloquei aqui alguns tópicos que eu acho importante para não me perder, para não ficar muito grande esse vídeo. Eu coloquei assim: mentalidade fixa é o algoritmo da estagnação. Então, os criadores de conteúdo normalmente eles esperam assim um resultado rápido. Eles desistem antes mesmo de tentar e de entender como o jogo funciona, né? A audiência ela vai se construir a longo prazo, não é a curto prazo. As pessoas são muito imediatistas nessa época que nós estamos vivendo. As pessoas querem as coisas para ontem. E não é bem assim quando você vai empreender na internet. Então não existe um post ruim, existe de repente uma consistência ruim. Então às vezes você está fazendo uma forma de conteúdo que ela não está conectando com o seu público. Então a peça ela está ruim. Essa peça desse jogo ela está fora de contexto. Então você tem que saber como trazer isso para o seu negócio. E a mudança de mentalidade. Quando eu sou uma criadora de conteúdo insegura, quando eu não sei o que eu estou propondo, nem eu mesmo acredito em mim. Não é nem questão de não saber, até você sabe o que você está propondo, só que você não confia em si mesmo. E aí eu sempre falo nos meus vídeos, tem vários vídeos que eu falo sobre o desamparo aprendido. Às vezes as coisas não deram certo lá atrás com alguma coisa, com algum negócio que você empreendeu. Às vezes você fez uma faculdade que você não acabou não dando certo, e aí você fala assim, mas se eu não dei certo fazendo aquele curso de direito, quem dirá eu empreender na internet, eu não sei falar, pois eu não dei muito bem, me dei muito bem, por exemplo, eu acredito que na área do direito as pessoas têm que saber falar, a oratória tem que ser excelente, e a pessoa às vezes ela não tem isso, fala assim, nossa Rita, mas imagina, se eu não conseguir ser uma boa advogada, quem dirá que eu vou conseguir, por exemplo, falar minha expertise e mostrar para as pessoas, de repente, por exemplo, criar conteúdos, um advogado criar conteúdos na área do direito, que as pessoas gostam tanto, tem nicho, tem vários nichos para isso, o mercado é muito grande nisso. E às vezes a pessoa fala assim, Rita, mas eu não sei falar, eu tenho, sabe, tem várias formas de você postar, de você criar conteúdos. Então, você tirar esse medo de falar e você evoluir, você tem que ter uma evolução constante. E isso vai impactar diretamente no seu visual, no seu pessoal, na forma que você vai se expressar. Você vai começar a se vestir, inclusive, a gente fala muito de capital visual hoje em dia. Tem a Thalita Dalbó que fala, eu gosto muito, eu sigo muito a Thalita Dalbó, tento fazer as coisas que ela fala, mas assim, não sei se está dando muito certo, mas eu acredito que esteja. E a Thalita Dalbó, ela fala sobre o capital visual, você chegar, você saber se vestir para você ter valor no mercado. Infelizmente, gente, isso daí também conta. Então não é só a forma de você falar, também a forma de você se vestir, de você se posicionar. Você chegar num lugar, vou dar uma palestra, fui convidada para dar uma palestra. Não chegar corcunda, chegar com, sabe, peito estufado, sabe, posição, a gente fala muito assim, posição Mulher Maravilha, né, imperando para os homens Superman. Então
Então, mas isso é uma realidade, você ter confiança no que você está passando. Então, isso também é um ponto muito importante. Troque o isso não funciona por o que eu posso aprender disso. Então, cada conteúdo com baixa performance, ele vai carregar um dado valioso sobre o que seu público valoriza e o que ele não valoriza. Então a gente, tirando aqueles haters maldosos, né, haters maldosos que ficam comentando para simplesmente te derrubar, tem às vezes uma pessoa que vai falar de repente num post seu alguma coisa que de repente não tenha gostado, e você usar isso como uma forma de você aprender a fazer uma outra coisa que dê certo. Então, isso é um termômetro. É quando a pessoa tanto fala bem quanto quando a pessoa fala mal. Isso não deixa de ser um termômetro para a gente. Mesmo, por exemplo, as pessoas que às vezes estão à volta e ficam criticando, isso também é um termômetro para a gente continuar. É uma forma de você ressignificar e se autoavaliar e falar assim, bom, eu não sou isso que essa pessoa está falando. Eu tenho força de vontade, eu não sou assim, uma simples blogueirinha, um simples blogueirinho. Eu já ouvi muito isso, as pessoas me chamavam no começo, ai, tá virando blogueirinha, com aquele olhar tipo, ai, que inveja, né? E aí me lembra aquela música lá do Beijinho no Ombro, que não é assim, não é muito meu gosto musical, mas me lembra muito aquela música. Então, você saber qual é o seu valor, é importante que nós falamos, e trocar essa frase, isso não funciona, por o que posso aprender disso, o que isso está me mostrando, ressignificar é importante para quem tem um negócio próprio, principalmente para quem tem um negócio online. E lembrando que apesar desse conteúdo que eu estou passando ser um conteúdo direcionado para pessoas que querem empreender um negócio online, isso não impede que você que não empreende na internet de começar, e se você também não quiser empreender, de pegar algumas coisas que eu vou falar nesse conteúdo e você trazer para a sua vida, seja profissional, seja vida pessoal. Por exemplo, isso não funciona porque eu posso aprender disso. Isso está nos relacionamentos. Então, aproveite os pontos que para você é interessante nesse conteúdo. E se você gosta desse conteúdo, não se esqueça de acessar o link da descrição e assistir a aula grátis do Thiago, que fala sobre modelo de negócio. E lá também, às vezes, você está bem no seu negócio, mas é uma outra forma de ver o mundo dos negócios. O que o Thiago passou está muito interessante. E para sua vida pessoal também, eu acredito que a aula vai ajudar. Então, vamos seguir. Então, adote o olhar de cientista. Teste, meça, aprenda, veja o que está dando certo. Isso vai te posicionar como estrategista. A gente tem que ser estrategista e você não pode mais ser amador. O seu brand pessoal, a sua marca pessoal depende de você não ser um amador. Se você for um amador, você vai morrer na praia, as pessoas não vão se interessar. Ao passo que se você aprender a ser estrategista, ver o que funciona, o que não funciona, aprender, criar. Você pode fazer, por exemplo, conteúdos criando storytelling de como você começou e aonde você chegou. Olha que interessante, isso conecta, gente. Então, trazer isso para o seu negócio. Isso vale também para vendas. Se não converteu, tem alguma coisa errada aí. Se você está no seu nicho, se você não converteu, vendas, porque like não gera vendas. A like não gera vendas. Você vai criando sua audiência, conforme você vai vendendo, você vai criando sua audiência, só que você tem que ter um conteúdo correto para isso. Então, o que acontece? Se as vendas não converteram, a sua comunicação provavelmente não está clara. Tá? Por exemplo, já aconteceu comigo de eu colocar, por exemplo, conteúdos na internet e vender meus produtos, mesmo não tendo like. E de pessoas que nem deram like lá para mim e que compraram. E eu falei assim, olha só, fulano comprou e não curtiu. Eu fui lá ver se o cara tinha curtido. Porque a gente vê tudo isso, né? A gente faz experimento para ver o que funciona, o que não funciona, para passar para vocês.
Então, se você não está com uma comunicação clara, uma comunicação emocionalmente alinhada, o teu público não vai se interessar e não vai comprar, não vai converter em vendas. Aprenda a amar o processo, não só o resultado. Tem pessoas que se apegam ao resultado. E o resultado é legal, a gente quer vender, a gente quer pagar conta. Mas o processo, gente, é o que vai te ensinar para você ter suas vendas. Se você não entender que você tem que passar por todos os processos, você achar que você vai ter o resultado rápido, você não vai crescer. E a sua marca, ela não vai se fortalecer. A sua marca vai ser uma coisa descartável. A sua marca não vai ser interessante, você vai ser mais um, você não vai ser uma Coca-Cola, você não vai ser um Dior, você não vai ser uma Prada, você não vai ser aquela Coco Chanel. Nossa, amo Chanel. Você não vai ser uma Coco Chanel. Então, saber isso. E o storytelling é um treino de longo prazo. Por quê? Porque você vai contar a sua história. E quando você começa a contar a sua história, você vai criando autoridade, você vai criando conexão com o seu público. As pessoas que comungam da sua ideia ou que percebem que elas estão no mesmo nível que você estava quando você começou, ou aquela pessoa e querem chegar no resultado que você teve, ou aquelas pessoas que percebem que o seu produto é valioso para a questão que ela quer resolver, ela vai se conectar. Então a constância não constrói apenas audiência, ela molda a sua identidade como criador. Então, lembrar muito disso. Essa constância ela vai te trazer autoridade. Bom, curiosidade é a arma mais subestimada de quem monetiza audiência. Então, mentalidade de crescimento, ela se alimenta de perguntas e não de certezas. Então, você tem que se alimentar de perguntas. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer isso para melhorar isso para esse determinado nicho? E não eu tenho certeza disso. E vai lá e coloca e quebra a cara. Quanta gente já fiz muito isso. Meu público quer isso. Mas eu não perguntei. Eu simplesmente colocava. E aí o que acontecia? Quebrava a cara. Não vendia. Entendeu? E o que pra gente é interessante é o quê? São as vendas. Pra gente é interessante conexão com o público. E vender. Não é like, não é aquela questão do ego, porque olha, vaidade. Não, e para vender, o que eu preciso? Eu preciso saber qual é o problema do meu cliente, porque é sobre ele, não é sobre o que eu penso, é sobre o que o meu cliente precisa. Aprenda isso para você ter sucesso, para você vender. A venda está diretamente relacionada ao número de pessoas que você ajuda. Se você não ajuda as pessoas através do seu conhecimento, você não vende, você não vai ter din-din no bolso, entendeu? Estude o comportamento da sua audiência. Estude o comportamento da sua audiência como autoridade, como curiosidade estratégica. Se você não tiver essa curiosidade estratégica, não é aquele saber com quem que a pessoa sai. Fulano sai com fulano de tal, não sei o que lá. Não é fofoca, gente. É uma curiosidade estratégica. Saber qual é o comportamento da sua audiência. Onde eles comentam, clicam e compartilham, é lá que você tem que estar. Você tem que prestar atenção nisso. Quando você vê os comentários, vai lá nos comentários. De repente, não é ruim você, por exemplo, no seu concorrente, e ver quais são as dúvidas das pessoas que estão seguindo seus concorrentes. Vai lá, se antecipa, vai lá e faz, entendeu? A vida é isso, é você ter curiosidade estratégica. Criadores com mentalidade de crescimento criam conteúdos com base em dados reais. Eu coloquei essa frase aqui, não é em suposições e modinhas. Modinhas não vão te conectar. Talvez conecte naquele momento, uma semana depois passa.
coisa que a gente vê aí que vê aquela moda, tudo tal, e de repente a pessoa passou. Eu vi, por exemplo, um caso de uma moça que ela ficou famosa, ela virou até meio que influencer por causa de uma situação que aconteceu no negócio de avião. O pessoal falou que ela teve uma postura, então muita gente deve saber quem eu tô falando. Aí ela foi, já criou conteúdo, não sei o que lá. Bom, acabou, ninguém mais fala. Nem sei quantos seguidores que ela tem. Ela teve um monte de seguidor, ficou um monte de gente seguindo ela, porque ela teve só por uma simples postura. Tudo bem, foi legal a postura dela, eu achei certo, mas e aí? Agora ela vai ter que continuar, ela vai ter que criar algum produto para ela poder sanar o problema do seu cliente, das pessoas que estão seguindo, senão não vai ser só um simples entretenimento que vai passar. Então, tomar muito cuidado com isso, gente. Se você não está vendendo, sua marca pessoal está fraca. O problema não é o produto, é o quantas pessoas vão confiar em você. Quantas pessoas se conectaram com você e que entenderam que você pode resolver o problema delas. Entendeu? Então, por exemplo, já aconteceu, eu já tive épocas minhas que eu fazia um alarde, nossa, fazia um monte de coisa e não vendi nada. E depois eu comecei a centrar minha mente, falar assim, não, eu quero trabalhar esse nicho, eu vou criar esse conteúdo, as pessoas gostem ou não gostem, esse é meu jeito, eu vou ser o mais autêntica possível, essa que está te falando, sou eu sou desse jeito, entendeu? Eu não vou ser falar, porque, ai, que legal, sei lá, tal, falar um monte de gíria, para conectar. As pessoas que vão se conectar comigo, vão se conectar pelo conhecimento que eu quero passar para elas, pelas coisas que eu quero passar e pelas dores que eu quero sanar desse público que eu escolhi. Então, se a pessoa que não está nesse nicho, que não tem essa dor que eu quero auxiliar, ela não vai se conectar comigo. Então, eu não estou muito preocupada com isso. E a partir do momento que eu tive essa mentalidade de que eu vi qual era a dor do meu nicho, e eu comecei a trabalhar isso, eu comecei a vender. Comecei a vender meus cursos, comecei a vender mentoria. Pra vocês terem uma ideia, hoje eu e o Thiago, a gente não tem, nesse momento que estou falando, a gente não tem mais horário. A gente tem muitas mentorias que nós damos. E isso, o que foi sendo feito? Eu fui construindo, o Thiago foi construindo, nós fomos construindo o nosso negócio. E as pessoas confiam na gente, porque a gente entrega o que a gente promete. Então você tem que ser assim, você tem que ter uma mentalidade de crescimento, saber se posicionar. E essa autoridade ela vai se construir com clareza e com aparição. A gente tem que se aparecer, você tem que se mostrar, você tem que mostrar o que você está fazendo. E com repetição. Clareza, repetição, estar sempre o mais claro possível. Quanto mais clara possível a sua linguagem, mais vendas você fará. Porque as pessoas vão entender o que você está oferecendo. E uma mentalidade de crescimento entende que cada peça de conteúdo é um vendedor invisível. E isso é a longo prazo, gente. Cada hora que eu falei, uma mentalidade de crescimento entende que cada peça de conteúdo é um vendedor invisível. E isso a gente só vai adquirir a longo prazo. Feedback não é crítica, é capital intelectual. Coloquei outra frase aqui. Por quê? O que a sua audiência diz ou não diz é ouro. Se a sua audiência está falando bem, ótimo, você está no caminho certo. Se a sua audiência não está conectando, está te criticando, veja essa crítica com humildade e tenha um pensamento estratégico de como você vai fazer para resolver isso. Isso é muito importante. Você entender, não, porque é fulano, porque, olha só, fulano me criticou. Onde já se viu? Porque eu sou fulano de tal. Não, gente. Vamos ver o que está acontecendo. Seja humilde. Claro que vai ter sempre os maldosos que vão ficar enchendo o saco. E para essas pessoas, as pessoas não são seu nicho, são pessoas que às vezes vão só querer tirar sua paz. E para isso você tem que ter um crescimento de mentalidade. Porque quando você tem um crescimento de mentalidade, sabe aquela frase, o que é de baixo não me atinge? Você tem que estar tão assim, ó.
e eu falo sempre com humildade, mas vocês têm que estar tão assim que vocês não vão ligar se a pessoa está te criticando maldosamente. E quando a gente está assim, a gente está transbordando o nosso copo, quando a pessoa critica, a gente vê aquilo lá como uma crítica construtiva. Saiba separar também, tá bom? Criadores com mentalidade de crescimento adaptam-se à rotina com base em dados, não em ego ferido. Monetização vem quando você entrega valor real e mostra que está disposto a evoluir junto com o seu público. Então, você começou aqui. Você fazia um determinado tipo de serviço, só que aí você foi ouvindo a sua audiência ao longo do tempo. Você foi ouvindo, você foi pegando o jeito que a sua audiência, o seu público, pegando o jeitão do seu público, o que eles precisavam, as dúvidas que eles tinham, você foi se antecipando também. E você foi aprendendo, chegou uma hora que assim, o público pensou, você já está lá antes fazendo, porque você criou uma evolução tão forte que você continuou crescendo, 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 e você foi crescendo junto com o seu público, e você foi agregando cada vez mais. E as pessoas começaram a consumir tudo o que você coloca, todo o seu conteúdo. É curso que você dá, é mentoria que você dá. Você tem uma comunidade, as pessoas estão lá, as pessoas te amam. Por quê? Porque você cresceu junto com elas. Entendeu? Qual é a diferença quando a gente cresce com um irmão, a gente cresce, né, em família, e com, de repente, uma pessoa, um amigo que a gente quase não vê? A gente vai amar muito mais, tudo bem, tem irmão, questão de sangue e tal, mas nem sempre tem irmão. Tem amigo que a gente às vezes tem mais amizade, vínculo do que de afeto do que com, de repente, um irmão. Às vezes você que está me ouvindo agora, às vezes seja o seu caso, né? Então, por exemplo, o que acontece? Quando a gente cria essa evolução, a gente evolui, na realidade, cria essa conexão pouco a pouco, passo a passo, ao longo prazo com o nosso público, eles vão nos amar. Eles vão querer sempre consumir. E você tem a obrigação ética e moral de auxiliar. Porque você tem a expertise que pode ajudá-lo. Então você tem que colocar isso para frente. Quando você tiver dúvida, falar assim, Rita, isso não é para mim. Pense isso. O quanto que o seu conhecimento pode ajudar o mundo. Bom, e aí, você está realmente comprometido em crescer? Ou só quer um atalho disfarçado de estratégia? Então, se você quer construir uma audiência fiel, você quer lucrar com o que você ama e você quer construir uma marca forte, é importante que você siga esses passos que eu falei. E se você estiver em dúvida, Rita, o que eu faço? Não esquece, eu vou falar mais uma vez, de clicar no link da descrição e se inscrever nessa aula gratuita que está super top de linha. E se você quiser também adquirir todos os conhecimentos que nós temos para passar, as informações, conteúdos, não deixe de se inscrever, se inscreva também no link que está, um outro link que está na descrição e vamos colocar essa roda para girar.